Bom dia, na paz do Senhor Jesus. Vamos estar meditando na palavra do Senhor que está baseado em 1 Reis, capítulo 19, e versículo 2, 3 e 4, que nos diz assim: Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer a tua vida como fizestes a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se e foi para salvar sua vida, e se foi. E chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. 4. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, a caminho de um dia, e veio e assentou-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: Basta, como toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Hoje nós vamos falar sobre transtorno depressivo maior. Nós vamos ver que Elias, ele passou por vários processos em sua vida, ao qual o resultado final foi a depressão, popular, muito conhecido como depressão. Sabemos que a depressão tem vários estágios, e o mais profundo delas é o transtorno depressivo maior. E nós vamos ver que Elias, ele era um homem normal, sujeito às mesmas paixões que nós. Isso quer dizer que Elias, ele tinha sentimentos, ele tinha emoções, ele era um homem natural, mas um homem espiritual também. E nós vamos ver que a palavra do Senhor vai nos dizer que as escrituras, elas atestam que primeiramente nós vemos Elias como ele era profundamente envolvido com a palavra de Deus. E nós vamos ver que, em segundo lugar, o profeta Elias, ele era natural de Tisbe, e ele tinha uma vida devocional, de oração, comunhão com Deus. E nós vamos ver que, enquanto Acabe, ele subiu para comer e beber, Elias, ele vai subir no cume do Monte Carmelo para colocar o seu rosto em terra, para orar, para buscar a face, a presença do Senhor. Então nós vamos ver que ali o Senhor realiza algo extraordinário no Monte Carmelo. E Elias, ele conhecia os recursos infinitos da oração. Nós vamos ver que Elias, ele era um homem sentimental. Nós vamos ver que a palavra do Senhor vai nos dizer em Tiago, capítulo 5, versículo 17, que Elias, ele era sujeito às mesmas paixões que nós. E orando, ele pediu a Deus que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Então nós vamos ver que, primeiramente, Elias era um homem. E nós vamos ver que, em segundo lugar, Elias possuía as mesmas fraquezas, fragilidades, como nós, seres humanos. E muitas das vezes nós olhamos para os personagens bíblicos, os homens e as mulheres, como sendo semideuses. Mas não, eles foram pessoas como nós. E nós vamos ver que Elias, ele era sentimental, ele alegrava-se, mas ele também se entristecia, como todos os mortais nessa terra. E nós vamos ver que ele não maquiava as suas emoções e os seus sentimentos. Ele os colocava para fora. E nós vamos ver
que as causas dos conflitos de Elias foi decepção. O primeiro ponto foi a decepção. Então nós vamos ver que no capítulo 18, ele vai narrar ali uma vitória fantástica que Elias obtivera sobre os profetas de Baal. E nós vamos ver que o Senhor havia respondido Elias e enviado fogo do céu em resposta à sua oração. E nós vamos ver que está baseado em 1 Reis 18 e 38. E o que Elias esperava em resposta àquele avivamento? Elias esperava que a casa real se arrependesse, se voltasse ao Deus verdadeiro. E nós vamos ver que ele esperava um quebrantamento daquele povo, também daquela nação. E nós vamos ver que não aconteceu a proporção desejada que Elias desejasse. E nós vamos ver que Acabe ele ficou insensível e Jezabel ainda vai ameaçar ali Elias. E nós vamos ver que diante dessa ameaça ele vai fugir. Ele vai ter medo. E olha só, diante daquela vitória extraordinária, Elias, ele ficou decepcionado, não com Deus, mas com o príncipe e o seu povo. Então nós vamos ver que o segundo ponto, Elias teve medo. Então nós vamos ver que os gigantes também possuem seus momentos de fraqueza. E nós vamos ver que Elias, diante da ameaça sentenciada por Jezabel, a reação dele naquele momento foi imediata para escapar com vida. E ele foi a Berseba, que é Judá, e deixou ali o seu moço, que está baseado em 1 Reis 19:3, que foi ao qual eu li. E nós vamos ver que Elias, ele teve medo e ele fugiu. Então, olha só, pós ali uma vitória que Elias teve, ele havia confrontado Acabe e os falsos profetas de Baal e Aserá. E nós vamos ver que agora Elias fugia, temendo a sua vida. E ele fugia de uma mulher. E nós vamos ver que Elias, ele era um homem semelhante a nós e é sujeito aos mesmos sentimentos. Então nós vamos ver que mesmo ele sendo um homem que estava envolvido profundamente com a palavra, uma vida profunda, um devocional e um particular com Deus em oração, ele também teve medo. E nós vamos ver que as consequências desse conflito, a primeira coisa foi a fuga e o isolamento. Aqui nós podemos ver que a fuga do profeta Elias, ele vai trazer para ele isolamento. E nós vamos ver que agora, ele enfrentando essa situação tão adversa, ele se vê imponente diante das ameaças daquela rainha pagã, diante daquele exército de demônios, daquele principado e potestade de demônios que havia agindo na vida dela,
ele se vê impotente. E nós vamos ver que ele não vê outra escapatória a não ser ele fugir e se isolar. Então, nós vamos ver que o Senhor, em momento nenhum, ele vai recriminar Elias por essa atitude de Elias. Mas nós vamos ver que Elias, por outro lado, ele não apenas fugiu, mas ele se isolou. Aqui nós vamos ver que ele foi ao deserto, no versículo 4, ao qual eu li, e foi ao deserto a caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte. Então ele vai fazer o quê? Ele não só fugiu, ele se isolou. Então nós vamos ver que essa é uma marca de uma pessoa depressiva, de uma pessoa deprimida. E ele busca isolamento. Nós somos seres sociais, nós somos criados por Deus para nós nos comunicar, viver em sociedade. E nós vamos ver que ele buscou o isolamento. O segundo ponto foi a autopiedade e o desejo de morrer. Aqui nós vamos ver que a marca do comportamento de depressão de Elias, do profeta Elias, foi a autopiedade. O que é a autopiedade? É um sinônimo de autocomiseração, que as pessoas, elas pensam que elas estão sofrendo mais que os outros. Aqui nós vamos ver que Elias, ele vai dizer em 1 Reis 19:10, que nos diz assim: e respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Eu fiquei só e procuram tirar minha vida. Aqui Elias, ele estava em autocomiseração pelo fato de que na mentalidade dele era só ele que tinha ficado. E nós vamos ver que não é assim. Ele estava com uma visão distorcida da realidade. E nós vamos ver que em 1 Reis 19 e 18 vai nos dizer que ainda restava 7.000. Então, não era somente Elias que estava ali, vivo. Não, a palavra vai nos dizer que ainda os 7.000, 19 e 18, que está baseado, que nos diz assim: também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e a toda a boca que não o beijou. Aqui Elias, ele estava tendo uma visão distorcida pela autocomiseração. Só eu restei, só eu, Senhor, não me prostrei. Mas não, ele estava com uma visão distorcida, ele estava enganado devido aos sentimentos, às emoções dele toda bagunçada. E nós vamos ver que a pessoa, ela precisa urgentemente de ajuda. Então você vê que a pessoa, ela está tendo uma visão distorcida da realidade, ela está em autocomiseração, ela precisa de ajuda. E nós vamos ver que o sintoma profundo da depressão, a pessoa perde o encanto pela vida. Aqui Elias estava. E ele precisava urgentemente de ajuda. E nós vamos ver que o próprio Senhor vai o socorrer. E nós vamos ver que
vem o socorro divino. Então nós vamos ver que, vindo o socorro divino, Elias ele vai ter a provisão física. Então nós vamos ver que o socorro chega ao profeta na forma de provisão física e material. Então nós vamos ver que ele deitou e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que então o anjo tocou, ele disse: levanta-te e come. 1 Reis 19:5, que nos diz assim: deitou e dormiu debaixo do zimbro, e eis que um anjo tocou, ele disse: levanta-te. E nós vamos ver que Elias, ele está sem apetite. É um dos pontos também de inapetência ou alteração dos hábitos alimentares. O que é inapetência? A pessoa não consegue se alimentar, porque o seu estado emocional está tão desestruturado e desequilibrado que traz resultado para o seu corpo físico e ela não consegue se alimentar. E nós vamos ver que Elias ele não conseguia se alimentar. Outras pessoas elas vão ter ali uma alteração nos hábitos alimentares. Ela vai comer e nada vai saciar ela, onde ela pode entrar em obesidade. E nós vamos ver que Elias, ele é ali visitado por o anjo do Senhor, aquele que traz auxílio e providência alimentar para Elias. E nós vamos ver que ele estava tão desanimado que a palavra do Senhor vai nos dizer que o anjo, ele providenciou ali e colocou na cabeceira da cama de Elias o pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E Elias, olha como é profundo quando a pessoa está psicologicamente e emocionalmente desestruturada, desequilibrada. Elias não se deu conta que foi o anjo que preparou para ele ali aquele alimento. Nós vamos ver que ele vai fazer o quê? Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, e eis que o anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. E olhou e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre as pedras e brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Ele estava tão desanimado que ele comeu, ele não se deu conta do que estava acontecendo ali. A pessoa, quando ela está em desequilíbrio, ela não tem compreensão plena do que está acontecendo. E nós vamos ver que o anjo, mais uma vez, o anjo vai fazer o quê? Voltou a segunda vez, o anjo do Senhor tocou-lhe e disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Então nós vamos ver que o anjo, ele vai trazer também a provisão espiritual para Elias. Então quando Elias ele se alimenta de pão e água, ali que são elementos da natureza, e a forma de instrumento ao qual o Senhor está usando ali, eram de forma de natureza espiritual, porque Jesus é comparado como o pão da vida e comparado como a água que ele nos sacia, a nossa sede espiritual e a nossa fome espiritual. Aqui o Senhor estava sendo provisão na vida de Elias nos dois âmbitos, nos três âmbitos: físico, espiritual e também trazendo para ele renovo. E nós vamos ver que Elias, ele vai tomar um posicionamento. O anjo, pela segunda vez ali, e o anjo ainda vai dizer para ele que longo
levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. O anjo do Senhor estava dizendo: Elias, você não vai morrer aí, não. O teu lugar não é aí, Elias. Sai daí. Esse lugar não cabe mais a você. E nós vamos ver que Elias, ele vai e na força daquela comida, ele caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Olha como é profundo. Que comida que era aquela que o anjo preparou. Não era somente pão e água. Era uma comida que trouxe vigor, que trouxe esperança, que trouxe ânimo para Elias. E nós vamos ver que foi a mão do próprio Deus que conduziu Elias até o monte Horebe. Porque Deus estava cuidando da terapia por completo na vida de Elias. E nós vamos ver que Elias ele foi revitalizado na vida espiritual e na sua vida emocional e no seu corpo físico. Pensamento para o dia. As preocupações de hoje não tiram a tristeza, mas a força de amanhã. Vamos orar? Pai, nós te damos graça, te damos louvores, te damos adoração, porque em ti nós somos revigorados. Obrigado pelo teu cuidado, pela tua mão que nos orienta, que nos instrui, que nos acalenta, que traz para nós refrigério, traz alívio. E em nome de Jesus, eu repreendo, em nome de Jesus, todo transtorno depressivo maior. Toda tristeza, toda angústia, toda ansiedade, toda depressão, todo desequilíbrio emocional, psicológico e físico. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Visita, Pai, aquele que está isolado, em estado de isolamento social, Pai. Está trancado dentro de um quarto, está sem ânimo, trancado dentro de um quarto escuro. Eu creio que tu podes, Espírito Santo, visitar, trazer a ele consciência do teu amor, do teu cuidado. Sim, eu repreendo em nome de Jesus todo espírito de morte e eu ministro o Espírito Santo traz a vida. Tu és convidado, Espírito Santo, para visitar, Pai, vidas nesta manhã, conceder a ele vida, conceder a ele esperança de dias melhores. Sim, Pai, eu repreendo em nome de Jesus toda a obra das trevas e eu ministro vida, eu ministro abundância, eu ministro milagres de vida em nome de Jesus pelo poder da tua palavra. Sim, que a presença do teu Santo Espírito possa trazer consciência e compreensão a cada um, o que está bagunçado em suas emoções, que o levou à depressão, que o levou ao desespero, que levou à angústia, que levou ao desânimo. Pai, eu te agradeço pelos milagres que o Senhor tem derramado e providenciado sobre as nossas vidas. Eu te peço e te louvo em nome de Jesus. Guarda, livra, protege cada um para a glória e o louvor do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, se inscreva no canal, compartilhe, ative os sininhos das notificações. Assim, o YouTube entende e envia para você os vídeos que estão sendo gravados, porque compreende que para você está sendo importante. Deus te abençoe.